Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. O Bem Viver de hoje começa com um balanço dos 100 primeiros dias do governo na pauta socioambiental. Essa é uma das áreas com mais expectativa para o terceiro mandato de Lula. Isso por dois motivos. Primeiro, pelos grandes resultados de combate ao desmatamento que o petista garantiu nas duas primeiras gestões dele. Segundo motivo, pela necessidade urgente de mudar de forma completa os rumos da proteção ambiental no Brasil. Como todo mundo acompanhou, na gestão Bolsonaro, a porteira estava realmente aberta para a boiada passar. Isso usando a expressão do próprio ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ou seja, do jeito que as coisas estavam, piorar seria uma tarefa difícil, mas, ao mesmo tempo, isso não significa que seria fácil reverter a situação. E, na opinião de especialistas, ainda é pouco que foi apresentado, viu? Quem trouxe essa análise para a gente foi Carlos Bocuí, presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Ele também é fundador do Observatório da Governança Ambiental do Brasil, iniciativa que reúne ambientalistas, juristas e pesquisadores do setor. O nosso repórter Murilo Pajola conversou com ele e a gente confere agora mesmo essa análise. Carlos, o governo Lula começou com a promessa de reconstruir a política ambiental brasileira. Quais são os avanços que você pôde observar até agora e o que ainda falta fazer? Seja bem-vindo e obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade e é muito interessante a sua provocação. As tendências do governo, né, de um novo governo, depois de um período tempestuoso da gestão Bolsonaro, praticamente antiambiental. Nós fundamos, durante a gestão Bolsonaro, o Observatório da Governança Ambiental do Brasil, porque nós entendíamos que é necessário que o Brasil tenha uma percepção mais sistêmica da governança ambiental. E aí, eu diria que essa percepção, ela deve estar muito focada na eficiência do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é a nossa base estrutural para desenvolver a política ambiental do Brasil. Vai desde a participação social, né, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, até as políticas que são desenvolvidas pelo Sistema Ambiental Estatal Nacional. Então, a expectativa nossa com o governo Lula era uma expectativa muito grande e temos uma grande preocupação com o fato de que o governo se caracteriza hoje como um governo de frente ampla, com uma grande oposição, né? E uma oposição, em grande parte, que ainda é bolsonarista, em grande parte, é constituída pelos setores mais retrógrados também do agronegócio, que levaram a tantos problemas na gestão de Bolsonaro. Então, a pergunta é, o governo Lula, ele terá condições de estabelecer um governo ambiental nessa frente ampla que se pretende? De que forma essa construção vai se dar? Que concessões serão feitas? Então, a nossa primeira questão é preciso que um sistema tão arriscado como esse, onde você tem variáveis perigosas, é necessário que você tenha uma intensa participação da sociedade civil, seja através do Conselho Nacional do Meio Ambiente, seja através do Observatório da Governança Ambiental do Brasil, ou seja, é preciso que você tenha participação social de olho em políticas públicas. A primeira preocupação, o primeiro olhar nesse processo é como se dá a construção da participação social dentro do governo. É uma preocupação de como se estrutura essa governança, essa participação social, entendendo que ela é fundamental para o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Esse tem sido o primeiro foco da nossa preocupação. O CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, é um órgão fundamental para garantir a participação popular, cuja importância você frisa na sua fala. A gente sabe que o CONAMA foi enxugado e esvaziado durante o governo Bolsonaro e um dos primeiros atos do governo Lula foi justamente editar um decreto corrigindo essa deturpação e atualizando a composição do CONAMA.
Na sua avaliação, essa primeira medida que o governo Lula tomou de saída é satisfatória? E como é que você enxerga hoje a prática dessas medidas, entre elas o restabelecimento do CONAMA, que foi prometido pelo Lula na campanha e até apontado no relatório de transição como medidas viáveis e necessárias para o governo? Bom, o que foi positivo é que o governo ele trouxe para dentro do CONAMA as representações indígenas, sindicais, de trabalhadores, trouxe a representação de novo da sociedade brasileira para o progresso da ciência, que tinham sido alijados do processo anterior. Então, o que o governo Bolsonaro fez? Ele manteve a representação dos ambientalistas, mas praticamente eliminou qualquer outro tipo de representação. Só que, nessa composição nova que o governo Lula trouxe, ela foi frustrante na medida em que ela diminuiu a participação da sociedade civil em 1% e aumentou o número de representantes de governo quando a gente compara lá com o que nós tínhamos antes de 2019, em 2018. Então, o que nós temos pleiteado todo esse tempo, independente da gestão passada desastrosa que foi, é que você tenha no Conselho Nacional do Meio Ambiente uma situação de igualdade de forças, de paridade, onde a sociedade civil ela detenha minimamente 50% de votos, porque a sociedade civil é que faz a defesa da coisa pública, que o governo, muitas vezes, ele está preocupado com o PIB, está preocupado com o crescimento econômico, junto com o setor econômico, e eles formam praticamente um só bloco, na maioria das pautas de que o CONAMA trata, por exemplo. Então, é muito importante que você amplie essa participação da sociedade. E aí tem dois aspectos fundamentais. Um deles é a participação das ONGs, que têm uma visão pró-sociedade. As ONGs, elas são fundadas para fazer a defesa dos interesses difusos. É estatutário. Então, é muito importante que você tenha uma presença bastante intensa da sociedade civil, principalmente das organizações não governamentais voltadas à defesa da coisa pública. E, por outro lado, você tenha uma representação, principalmente considerando que é o Brasil, não é? O DNA do Brasil em termos ambientais, que você tenha uma ampla participação da ciência, da academia, para que você tenha decisões bem informadas do ponto de vista técnico-científico, independente da posição que é colocada pelo governo, que muitas vezes vem na direção do interesse do governo de plantão, mais imediatista. Então, essa composição, que seria a ideal para se estabelecer um processo de democracia verdadeira, de igualdade, porque democracia é igualdade, não é? Isso não ocorreu. Então, nós estamos pleiteando essa ampliação da representação da sociedade civil no CONAMA. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é como estruturar a participação das não governamentais, das entidades não governamentais. Nós tínhamos um cadastro brasileiro de 672 entidades cadastradas no Cadastro Nacional de Entidades Ambientais. Com o recadastramento que foi feito de forma apressada pelo governo para colocar o CONAMA em marcha, promover uma eleição dos ambientalistas, só 95 entidades restaram nesse cadastro. Do nosso ponto de vista, na tentativa de acertar as coisas, né, jogou-se o bebê com a água do banho. Era preciso mais tempo para reconstruir esse cadastro. Então, a mesma engenharia que o governo precisa na área ambiental para reconstruir o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o ICMBio, o IBAMA, os braços do sistema ambiental, é necessário que essa atenção seja voltada também à construção do sistema de gestão participativa. Porque, afinal de contas, a sociedade civil não só participa da elaboração das políticas públicas, mas ela garante a consecução e a permanência de políticas públicas. O grande condão da sociedade civil é essa perspectiva de tornar real aquilo que é decidido no Conselho ou no próprio Congresso Nacional em termos normativos. Quando eu te perguntei sobre essa avaliação mais geral do governo Lula, você logo citou a questão política, né? Um governo de frente ampla, que compôs inclusive com setores ruralistas, né? E que precisa
precisamos chegar a uma resultante interna do governo dessas diferentes forças que o compõem. Até agora, no governo Lula, houve alguns avanços reconhecidos, como o início da expulsão dos garimpeiros da terra indígena Yanomami, que vivia uma crise humanitária, vive ainda, o retorno do Fundo Amazônia, que foi um efeito quase imediato da eleição do Lula. Por outro lado, tem alguns entraves ainda para a execução dessa política ambiental prometida nas eleições. A gente observa que o Congresso, por exemplo, elegeu na Câmara, na Comissão de Meio Ambiente, um deputado que não é exatamente um ambientalista, né? A própria Câmara tem aprovado MPs, ainda do governo anterior, que fragilizaram a proteção da Mata Atlântica e que afrouxaram algumas regras, algumas normas que visavam combater o desmatamento. Aproveitando esses exemplos que eu dei, Carlos, como é que você vê a manifestação dessa, né, luta interna dentro do governo entre os ambientalistas e os ruralistas, se é que a gente pode dividir assim? Bom, nós estamos diante de uma construção de um Estado democrático de direito moderno. Então, essa construção, ela demanda uma capacidade que o governo, o executivo, terá de negociar com o legislativo, porque nós sabemos que o judiciário ele tem tido um comportamento ambiental adequado, né, de acordo com a própria Constituição cidadã e ecológica que o Brasil tem. Agora, os exemplos que você cita, a questão Yanomami, a questão da mineração e a questão da Amazônia, do Fundo Amazônia, eram questões pendentes que clamavam por uma solução. E a partir do momento que mudou o governo, praticamente houve essa priorização, e com justa causa, no caso Yanomami, e no caso também do Fundo Amazônia, e essa retomada ela foi absolutamente precisa e necessária. Agora, eu acho que no aspecto de contenção do desmatamento, o governo Lula ele caminha a passos lentos. É certo que ele precisa estruturar medidas que sejam políticas efetivas ao longo do tempo, mas está demorando. Nós estamos com mais de 90 dias e o desmatamento da Amazônia não dá sinais de diminuir. Então é preciso um tratamento de choque, de fato, um tratamento de choque, que não se restrinja só à proteção das áreas indígenas, absolutamente prioritária, mas a todo o processo que nós estamos falando aqui de um grande ecossistema que está colapsando, que está deixando de gerar água para toda a América do Sul e está entrando num processo de não retorno em muitas áreas, como comprovam hoje os dados das pesquisas do INPE. Então, eu acho que esse é um esforço que, independente do acordo político de uma frente ampla, de você ter que enfrentar o setor ruralista, que é um setor comprovadamente degradador na Amazônia, isso tem que ser feito, porque é lei, é constitucional. Então, o governo tem que ser mais firme nesse aspecto. Com relação aos acordos que são feitos com o Legislativo, é preciso um maior empenho do governo no sentido de administrar a força política para que você não coloque as pessoas erradas nos lugares certos. A gente sabe que quando você não consegue destruir alguma coisa institucionalmente, a melhor coisa a fazer é pôr a pessoa errada no lugar certo, que rapidamente você desestrutura o processo, você trava o processo. Foi o que o governo Bolsonaro fez com o Ministério do Meio Ambiente. Então, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara Federal, do Senado, da Câmara dos Deputados, ela precisa ser pilotada por alguém que seja vocacionado para essa questão, assim como outras que são afetas à regularidade ambiental. E, nesse sentido, nós percebemos que o governo ele tem sido um pouco lento na negociação política para fazer valer essa realidade. Então, um governo que se comporta de forma lenta para criar uma composição de resultado para a questão do arcabouço financeiro nacional, como se pensa hoje, ela pode ser prejudicial numa negociação para a área ambiental. Então, é preciso perceber que algumas questões não estão em negociação. A questão ambiental, ela precede
é um direito humano fundamental. Isso deve ser absorvido principalmente pelo setor do agronegócio. Então, eu vejo essa atuação do governo nessa negociação um pouco lenta, mais lenta do que deveria ser, diante daquilo que nós consideramos como uma emergência climática, né? Especialmente o estado de grande desmatamento, sobre descontrole absoluto, e, por outro lado, uma necessidade imperiosa de trabalharmos dentro de uma política de mudanças climáticas efetiva. Bom, eu conversei com o Carlos Bocuí, presidente do PROAN, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, que demandou aí do governo Lula mais agilidade no aperfeiçoamento dos mecanismos de participação da sociedade civil para a definição das políticas públicas na área ambiental e para a diminuição do desmatamento dos biomas brasileiros. De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.